Para o filme, convidamos Iafa Brits, produtora do filme Nosso Lar. Bom, gente, primeiro queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer o convite do Lucas. Acho que sobre o filme em si não precisa falar muito, dá para ver um pouco do esforço coletivo que ele demandou de centenas de pessoas. Mas a gente costuma falar que o Nosso Lar é o nosso filme, né? É o filme de todos nós. Ele é um filme que foi feito com muito amor foram poucos os dias que eu não tenha tido um momento sem chorar copiosamente. Foi realmente muito emocionante. E a gente está muito feliz com o resultado. E agora a gente está num momento de um trabalho muito árduo, talvez tão árduo quanto a própria filmagem e toda a preparação do filme, que é a divulgação do filme. E nesse aspecto que a gente diz que esse filme é nosso, porque é um trabalho de cada um de nós levar essa mensagem para algum amigo, algum companheiro, alguns amigos, alguns companheiros para assistirem essa história. Toda a ideia e toda a filosofia do filme é passar essa mensagem de amor, de esperança, a trajetória do André Luiz para pessoas principalmente que nunca tiveram tido a chance de vivenciar o livro. Muitas pessoas da equipe não tinham nenhum conhecimento sobre espiritismo ou sobre nenhum dos livros que foram psicografados pelo Chico. O filme foi feito de uma forma muito plural. Tinham pessoas de todas as religiões que vocês podem imaginar, católicos, cristãos, budistas, judeus, espíritas, mas também muitos agnósticos, marxistas, leninistas, ateus. Agora, foi uma filmagem absolutamente respeitosa e não tem uma pessoa dessa filmagem que não tenha certamente saído desse momento de alguma forma muito transformado. Todas as pessoas tiveram muito essa sensação de terem iniciado essa filmagem de um jeito e saído de outro, independente dos seus credos pessoais. E isso foi muito respeitado e a gente espera continuar respeitando isso com a população brasileira como um todo, mas, repetindo um pouco, o nosso grande objetivo é levar essa mensagem, principalmente para aqueles que nunca tiveram essa chance de compartilhar isso que a gente conhece, que a gente gosta e respeita e vivencia no nosso dia a dia. Então, eu conto com vocês para ajudar a levar a mensagem do filme, que é mais fácil de ser absorvida do que o livro, né? Esse é o grande poder do audiovisual, por isso que a gente está numa mostra como essa. A gente tem ao nosso alcance uma ferramenta muito importante de difusão e divulgação de mensagens do bem. Muito obrigada. Queremos convidar também para compor o nosso debate Oceano Vieira, produtor do filme E a Vida Continua. Luiz Eduardo Girão, produtor executivo dos filmes Bezerra de Menezes e As Mães de Chico e co-produtor do filme Chico Xavier. E também nosso diretor da ABRAT, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, Edmundo César. E nós gostaríamos de, inicialmente, explicar como vai acontecer aqui o nosso debate. Nós temos duas maneiras de inscrições. A primeira delas, você pode fazer através do microfone, que está aqui, e a segunda, através da nossa ajudante aqui, a Angélica, por meio de papel e caneta. Você pode encaminhar as perguntas até aqui e elas serão selecionadas. Bem, para então começar o nosso debate, nós gostaríamos de perguntar ao Oceano e também à Iafa, que tiveram experiências com obras mediúnicas transformadas para o cinema.
no caso, O Nosso Lar e A Vida Continua, se na opinião de vocês é possível mudar a história daquela obra, ou seja, mudar o final, mudar alguma coisa, nomes de personagens. Nós gostaríamos de saber a opinião de vocês e se isso aconteceu na obra de vocês. Bom, boa noite a todos. É possível, sim, no cinema, para se adequar à linguagem e ao tempo, quando você adapta um livro para fazer um filme de 90 minutos ou até de 2 horas, há necessidade de fazer algumas modificações para se adequar. No caso de E a Vida Continua, tem um personagem que foi criado pelo Paulo Figueiredo para poder dar uma leveza mais cômica ao personagem da Evelina Serpa. Eu não sei se você vai exibir aí depois o nosso promo. Eu preparei um promo e ela aparece logo no início do filme. Então, no cinema, o importante, no caso de obra mediúnica, é não mudar o conceito da obra mediúnica, mas é até aconselhável, no nosso caso, de adaptação de uma obra espírita para deixar mais leve, porque geralmente essas obras, elas têm um poder às vezes, de tristeza, então há necessidade de colocar-se alguma coisa cômica para que o filme fique mais leve. Bom, no caso do Nosso Lar, a gente foi muito fiel ao livro, mas, como o Oceano falou, algumas, não sei se nem são adaptações, mas assim, você tem que escolher, fazer escolhas criativas. Não dá para contar o livro inteiro em 1h30 ou 2 horas. Então você faz opções. Então tem alguns personagens que não aparecem, outros que a gente junta 2 personagens em um só para fortalecer mais um personagem, para não dividir falas em muitas pessoas. Enfim, você vai fazendo pequenos ajustes, mas sempre respeitando muito a obra. Isso foi um cuidado muito grande que a gente teve, de estar, assim, tenho certeza, como que o Oceano também, respeitando, acima de tudo, a obra, a mensagem. E a gente tem que lembrar também que essas obras foram psicografadas na década de 40, e que a gente fala diferente. Então, muitas vezes é complicado isso, a gente querer fazer uma coisa moderna, uma coisa que atinja um público jovem, por exemplo, mas com o linguajar da década de 40, que eu brinco da nossa equipe, quando a gente tem reunião, falava, bom, vamos falar em foro íntimo, né? Ninguém fala foro íntimo mais, as pessoas falam, vamos fazer uma reunião. Então, algumas coisas você vai adaptando para atingir um objetivo maior, que é facilitar o entendimento ou deixar ele mais agradável para o público, né? Mas, enfim, foi um trabalho árduo também esse dia, dessas adaptações de linguagem, não só dos personagens. Bem, vamos, então, nós gostamos de dizer que estão abertas já as inscrições, quem quiser fazer perguntas, né, pode se aproximar aqui do microfone, não sejam tímidos, por favor, essa oportunidade é única, um encontro entre os realizadores de várias regiões, nós estamos representados aqui pela Bahia, o Rio, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Ceará, e também os produtores, os diretores, né? Então, esse contato é muito importante. Nós gostaríamos de saber, do Luiz, que algumas pessoas dizem que a obra, o cinema, ele é mais superficial do que o livro. O livro, ele tem o conteúdo maior do que o filme, até porque não é possível condensar todo aquele conteúdo dentro do filme. Eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão, principalmente que você teve também essa experiência com o Bezerra de Menezes, né? Com relação à questão da superficialidade do filme, como abordar a grandiosidade dessa obra, como esse filme não ficar superficial.
Olha, antes de responder a tua pergunta, eu queria te dizer o seguinte, que graças a esse evento, né, essa mostra que vocês organizam, eu tive a oportunidade de conhecer aqui pessoas idealistas, né, que vão fazer, já estão fazendo, mas vão fazer muita diferença nessa onda não, nesse novo gênero que vem aí, né, que é esses filmes aqui. Eu fiquei emocionado, eu não sabia. Vocês fizeram um filme, esse aqui é um filme de nível internacional. Os 15 minutos aqui que você colocou, né, não sei como é que chama, o making of, assim, mostra a grandiosidade do filme, né, o compromisso das pessoas com esse trabalho, nosso lar, que nós temos obrigação de, até o limite das nossas forças, a gente divulgar isso aí, porque o Renato Prieto, eu vou contar um negócio assim, eu conheço o Renato Prieto há muitos anos. Ele foi na Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, há uns 5 anos, falta 6 anos, apresentou, deu o ano seguinte voltou. E o Renato é uma prova de que a gente deve persistir, sabe? Porque assim como outros artistas espíritas, e aqui tem muitos, acho que a maioria, outros artistas espíritas, o Renato Preto comeu o pão que o diabo amassou, né? Assim como o pessoal da Companhia do Caminho, que fez a peça O Cândido Chico Xavier, que me transformou, por isso que eu conheci a doutrina e entrei, quer dizer, através de uma peça de teatro. E o Renato Preto vem com essa tendência. Então, assim, enfim, queria só fazer esse agradecimento à organização. No que tange essa pergunta, é muito difícil, né? Você fica realmente ansioso para aquela obra, por exemplo, vou contar aqui o Bezerra de Menezes, né? Tantas biografias do Dr. Bezerra de Menezes, tantos lindos casos de Bezerra de Menezes, que a gente queria ter falado, queria ter como, não deu, né? Você tem que fazer a opção. Infelizmente a vida é de opção. Então, eu acho que o filme, ele joga a isca, né? Ele tem essa magia de jogar a isca. Então, vamos pegar aqui o nosso lar, antes do filme ser lançado, quer dizer, só com os trailers lá nas cópias, algumas cópias do Chico Xavier, o filme já disparou, o livro Nosso Lar já disparou de novo em venda, já está um dos mais vendidos aí das grandes revistas do Brasil. Então, só com o trailer. Tu imagina o que vai acontecer agora, quando o filme estrear, dia 3 de setembro, quando começar a soltar isso aqui nos canais e fazer essa divulgação, começar a entrevista, né? Eu não tenho a menor dúvida que vai tomar o espaço realmente da mídia. E você imagina o que vai acontecer com o livro. Então, eu acho que você tem que fazer opções, né? E tem os técnicos, né, para desenvolverem no roteiro o que é que vai entrar do livro, o que é que não vai. E a partir daí, sim, as pessoas vão comprar, vão adquirir o livro, porque vão querer saber mais, elas vão ficar tocadas com aquela mensagem e vão querer se aprofundar. E não vem só o Nosso Lar. Vem ao reboque do filme do Nosso Lar todas as outras obras espíritas. Entendeu? Então, eu acho que essa corrente que é puxada pelo cinema, que é assim, admirado por todos, e as pessoas têm um carinho muito grande, é fácil, você não tem que parar e você toca com a apresentação, vai na alma, vai no espírito, por mais bloqueado que você esteja. Se você pode ter brigado com a sua esposa, você pode ter brigado com o seu chefe, você pode estar numa depressão, pode estar com um problema bloqueado para se emocionar. Agora, quando você entra numa sala de cinema ou numa sala de teatro, você interage ali, você está aberto para receber aquela mensagem. Então, esse filme, não tenho a menor dúvida, assim como o E a Vida Continua, vai tocar o coração de milhões de pessoas. E essas pessoas vão buscar no livro outras histórias do André Luiz, outras passagens que ficaram de fora. Nós gostaríamos... Você quer complementar? Alguém aqui? Só um pouquinho, tá, Gabriel? Nós só queremos complementar aqui
Se alguém quiser fazer a pergunta, então, pelo papel, por gentileza, coloque o nome também, ok? Antes de abrir aqui para a nossa pergunta no microfone, nós vamos só fazer uma pergunta um pouco difícil para o Edmundo. Vamos ver se você consegue responder aí para a gente, Edmundo. Com relação à obra de cinema mediúnica, ou seja, advinda de um livro que tem como origem a mediunidade, existe alguma diferença na atuação, você que é ator? Na mediúnica e não mediúnica? Sim. O ator age e emociona, independente de qualquer coisa, né? Acho que ser artista é se entregar àquilo que faz. É aquilo que a gente faz, né, no nosso cotidiano, sendo artista, associando isso dentro do movimento espírita, vencendo um monte de obstáculos contra a realidade financeira, contra a realidade de distribuição, contra a realidade que às vezes não tem realidade nenhuma, e a gente se entrega a esse ideal, né? A esse idealismo. Se é obra mediúnica, se foi você que escreveu, se foi eu. Isso é fácil. Vamos lá então, Gabriel? Primeira pergunta. Às vezes a gente está na área de produção e a gente às vezes se sente, queria saber se às vezes o movimento espírita, né, como principal nesse processo assim de estar mobilizando, de estar atuando, e a gente, como trabalha na área espírita, a gente ainda vê um movimento fraquinho, receoso. Eu queria saber da banca, de qualquer pessoa, se às vezes há uma certa angústia em relação à ação do movimento espírita. Até eu ia perguntar de quais estratégias de marketing que a gente podia fazer para divulgar essa obra, mas eu quero perguntar diferente. Eu queria perguntar se às vezes sente alguma coisa assim, poxa, o movimento podia ter me ajudado mais nesse sentido, na divulgação dessa obra, desse material. Bom, eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Acho que o suporte que a gente está tendo é enorme do universo espírita como um todo, né? O apoio que a FEB está dando é gigantesco, e não só a FEB, como eu estou falando, é o universo espírita mesmo. Como que vocês podem ajudar? É no boca a boca, na comunicação por internet, com o material que a gente manda. Eu acho isso... Esse trabalho de formiguinha, como o Girão fala, é extremamente importante para o resultado do filme. Eu acho que uma vez que a gente entende que esse filme é nosso, esses filmes são nossos, e que a gente tem uma obrigação de passar essa informação adiante, enfim, o resultado vem em consequência. Se o movimento, se o universo espírita, como eu chamo assim, abraça a causa e entende como uma obrigação divulgar a informação de que pelo menos o filme existe e que você deve dar uma chance ao filme para ver se ele te toca de alguma forma, seja simplesmente como uma ficção ou como alguma coisa que pode realmente te tocar na alma e te fazer mudar a sua vida, isso já é fantástico. Então, tudo que vocês puderem fazer ajuda. Qualquer pequena ação é uma grande ação. E eu acho que essa é a nossa maior divulgação com o filme. É óbvio que a gente vai ter uma campanha grande, a Globo Filmes é coprodutora do filme, a gente vai ter uma campanha bastante agressiva a partir do mês que vem, principalmente na última quinzena de agosto. Mas para mim, para nós, os realizadores, a maior diferença é no público espírita, que entende o que essa mensagem significa. O resto é mais comercial mesmo. Mais alguém? Eu queria só complementar o que a Yafra falou, assim, pela experiência do Bezerra de Menezes, né? Assim, o espírita decidiu. O público espírita, as pessoas que amam o espiritismo, que amam Bezerra de Menezes, e aqui você tem um amor que é do Chico Xavier, decidiram a parada, sabe? Teve amigos meus que receberam 10 e-mails lá no Rio Grande do Sul,
e disseram o seguinte: eu não aguento mais receber e-mail, eu e os meus amigos aqui do prédio da Receita Federal, e vai todo mundo, entendeu? Então isso faz a diferença. E isso aqui, para nós, eu acho que a maioria das pessoas aqui que conhecemos a doutrina, que somos espíritas, isso aqui é um sonho. Pode parar para pensar. É um presente você receber nessa encarnação, que nós estamos agora jovens ainda aqui, um filme como esse, gente. Isso é um sonho antiquíssimo nosso, né? Então, assim, nós vamos ver realizar daqui a um mês. Esse filme vai estar nas telas daqui a um mês. Então, é mobilização pura, é coração, é amor, e eu não tenho dúvida que os espíritas vão entrar de cabeça nisso, aí não tem como. Em 78, quando eu estava entrando no Espiritismo, um dos primeiros livros que eu li foi O Nosso Lar. Eu tinha acabado de assistir um filme baseado em pesquisas científicas comprovando o EQM, a experiência quase morte. Saí fascinado do cinema, li O Nosso Lar, foi o primeiro livro espírita que eu li, e quando eu estava lendo, eu imaginava, isso aqui dá um belíssimo do filme. Eu já lidava com cinema na época. E agora eu vejo o Nosso Lar sendo materializado para o nosso deleite, por pessoas competentes que eu conheço. Desculpe, Iafa, elogiar você assim tão pertinho de você, que eu te conheço. Essa moça é produtora de vários filmes do cinema brasileiro, de qualidade, e ver o Wagner é um espírita, ver o Prieto, são pessoas espíritas, se misturarem com nossos irmãos judeus, bandistas, até ateus, como ela falou. A doutrina espírita nos ensina a amar todos eles como nossos irmãos. Por isso que eu falei ontem, nenhum país do mundo se aceitaria fazer um filme com essa dimensão, com essa abertura, com essa liberdade, como está se fazendo Bezerra, Chico, O Nosso Lar, e a vida continua. Realmente, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre nossos ombros, que é divulgar esses filmes, principalmente agora O Nosso Lar, que é um filme caríssimo para os nossos padrões, e as pessoas estão apostando muito, e eu não tenho a menor dúvida que a espiritualidade superior está por trás de toda essa gente, porque lá eles não perguntam qual é a religião que nós temos. Eu queria só... Posso contar umas histórias? Inclusive, uma das perguntas aqui do Marcelo Albuquerque: vocês viveram situações, experiências inusitadas no SED? Nossa, esse é um assunto que eu evito falar. Aberto a todos, viu? Eu evito falar nisso porque eu acho que falam que agora já não é mais a época das provas físicas, não é isso? Que não tem mais necessidade disso. Mas eventos tiveram, sim. Mas as histórias que eu queria contar são outras. Assim, primeiro, começando com a Fox, que é a distribuidora do filme, a Patrícia, que é a pessoa à frente enfim, que acreditou no Bezerra, que acreditou no Nosso Lar, ela me contou da tua história chegando lá para falar da data de lançamento do Bezerra, né? E que estava o Eliwaba, né? E que você chegou e falou: não, é 29 de agosto. Aí a Patrícia falou: mas faltam 2 meses, Girão. É 29 de agosto, é aniversário do Bezerra. As pessoas vão, deixa comigo. E aí que ela e o Eli ficaram assim: hã? E acreditaram. E o resultado foi esse. Ela ficou em estado de choque, ela ficou estarrecida com essa onda mesmo. Ninguém acreditava, quer dizer, eles acreditaram, mas assim, eles ficaram impressionados com a capacidade realmente de comunicação do público espírita, de um falar com o outro, Eu recebi uns 10 e-mails. E eu falava: gente, o que é isso? Que loucura é essa? Eu não sabia de onde esses e-mails vinham. E fiquei muito impressionada com isso. Obviamente fui ver o filme também. Mas isso é uma história engraçada, porque eu lembro da Patrícia, sempre me fala da atuação. É de 29. Eles vão. Eu te garanto que eles vão. Deixa comigo.
imitando é ótimo. Mas assim, tem... Gente, o nosso lar, os jornalistas, eles perguntam muito e tentam induzir muito a gente a falar assim, não, desenhamos para lançar o filme nesse ano, assim como o Chico Xavier, foi muito assim, fizeram para lançar no centenário do Chico Xavier. Assim, realmente foram muitas coincidências organizadas pelo alto, né? Você já está falando a nossa linguagem. Mas eu já fui absorvida por ela há muito tempo. eu já me entreguei. Eu lembro que o Wagner, quando ele veio falar comigo do nosso lar sobre a ideia de fazer o longa, isso tem uns 5 anos atrás, eu realmente tratei ele como lunático. Ele falou, foi que tal a ideia de fazer filme no nosso lar? Eu já tinha lido o livro e achava o livro lindo, mas achava aquilo completamente impossível. Eu achava completamente impossível do ponto de vista prático de execução. Há 5 anos atrás a tecnologia era muito mais cara do que ela é hoje e ela era muito mais de difícil acesso do que ela é hoje. Ou seja, a gente está crescendo muito rápido, toda essa parte tecnológica mesmo. Mas não só isso, o que eu tinha, a minha maior dúvida, que não era dúvida, para mim eu tinha certeza que não aconteceria, é que eu não achava que ele teria jamais os direitos para fazer nem daqui, nem lá de cima. Era como... Falei, esse cara não vai conseguir nunca os direitos, o pessoal lá de cima não vai nunca autorizar a fazer esse filme. Bom, anos depois, aí eu falei para ele, legal. Sabe quando você trata o cara como louco? Então assim, me liga, aquela coisa de carioca. Bom, anos depois, né, tem, sei lá, 2, 3 anos, quando voltei a encontrar o Wagner, também através de muitas coincidências, que não são coincidências, eu fiquei realmente impressionada com a persistência, né? Persistência dele, e assim, incansável. O Renato Preto, para mim, também é uma coisa impressionante. São 25 anos dedicado à divulgação da doutrina espírita só pelo teatro mesmo, e sustentando ele e a companhia dele. É uma coisa muito impressionante. Eu não sei por que eu estou contando essas histórias, mas porque são histórias bonitas, de quando a gente vê isso daqui e faz um rewind, né, dá uma voltinha bem rapidinho, assim, essas histórias, tudo parecia tão impossível alguns anos atrás, tudo parecia tão irreal, e as coisas foram se materializando na nossa linguagem, né, de fato, e de forma muito surpreendente. Quando, no início desse vídeo, eu falo assim, a gente foi entendendo o tamanho do filme à medida que a gente foi filmando, iniciando a filmagem, é porque realmente a gente não tinha noção do abacaxi que a gente tinha na mão. Era uma coisa gigantesca. E fazer o nosso lar, o grande objetivo do nosso lar, o filme, é levar a mensagem para qualquer ser humano. Essa que foi a nossa demanda, isso que foi o que a FEB nos pediu, e esse era a nossa meta, porque a gente sabe que quem lê o nosso lar já foi tocado. Mas como levar o filme para aqueles que não têm interesse, não têm, tem até preconceito, tem até aversão ao tema, como fazer as pessoas assistirem esse filme? O único jeito de fazer um filme que se passa num plano espiritual e em zonas purgatoriais era fazendo um filme maravilhoso. E fazer um filme maravilhoso, cheio de efeitos especiais, maravilhoso no sentido de produção que eu estou falando, é um filme grandioso mesmo. Foi uma novidade para todos nós. A gente precisou de muita ajuda, de muita gente aqui e lá, porque realmente nenhum de nós nunca tinha feito isso. Isso eu acho que é uma coisa que nunca foi feita no Brasil. E foi um desafio muito grande. E diariamente, voltando para a sua pergunta, né, sobre eventos, fenômenos, só o fato da gente chegar ao final do dia com o plano do dia cumprido, com a ordem do dia cumprido, já era um milagre. Mas assim, era um milagre que todo mundo tinha completamente ciência de que era um milagre. O nosso assistente de direção, ele é marxista-leninista, ele falou, olha, depois do nosso lar eu acredito em milagre. Porque, sabe aquela coisa que tinha tudo para dar errado? Tudo.
tinham todos os elementos de surpresa e de desconhecimento e de inexperiência e um monte de boa vontade. E deu certo por essa boa vontade geral que tinha, mas foi um milagre. Cada dia que passava era um milagre. E cada dia que passava, que a gente não sabia como que seriam pagas as contas da semana seguinte, era outro milagre, mas nada parou, tudo aconteceu. E o filme vai ser estreado 13 de setembro. Ou seja, essa história toda começou há tantos anos atrás. A história da biografia do Chico também começou há tantos anos atrás, lá com o Bruno Weiler e tal. E é tão impressionante que o filme do Chico tenha sido lançado em abril, que foi uma preparação fantástica para o nosso lar, né? Uma preparação de terreno, primeiro o homem, depois a obra. A gente não poderia ter um diretor de marketing mais fantástico do que os que estão arquitetando isso, né? Então, tudo isso eu acho que já são grandes fenômenos. A realidade está sendo um grande fenômeno no dia a dia. É essa sensação que eu tenho, que eu queria compartilhar com vocês. Antes de passar aqui para o microfone, nós temos 2 inscrições do Thiago Franklin, de Minas, do Luiz Gonzaga, que inclusive nós temos aqui 4 figurantes do filme Nosso Lar, você sabia? Não, Yeah. Levanta aí os figurantes. Lucas Silva. Tá ali o Marquinhos. É a minha ponte para o sucesso. Marquinhos, Paulo Sérgio. Eu quero falar uma coisa. Não, então eu quero falar uma coisa. A figuração de Brasília foi... Não posso falar que foi a única que prestou, porque isso não vai sair em lugar nenhum, né? Mas quando a gente viu a figuração de Brasília, a gente ficou tão revoltado com a figuração do Rio de Janeiro, porque a figuração daqui era tão melhor. Eram todos bonitinhos, que nem vocês, entendeu? A gente já imaginava isso, né? Mas a gente quer fazer uma pergunta aqui. A gente quer começar com o Edmundo, porque as perguntas mais difíceis a gente está deixando para o Edmundo aqui. Mas depois a gente passa para todos vocês, a gente queria ouvir em relação a essa questão. Porque o Nosso Lar é uma obra de 1944, você já comentou em relação à linguagem, em relação ao figurino, existe toda uma questão que tem que ser também pensada. Mas o Nosso Lar, que é a obra que mais vendeu, né, ela vendeu 2 milhões de cópias, né, em vários países, em vários idiomas, né. E nós tivemos, com o filme do Chico Xavier, não tenho os dados corretos, mas mais de 3 milhões. Dados atualizados, 3 milhões e 463 mil. Então a gente fica pensando assim, a obra durante 50 anos, e não queremos aqui de maneira nenhuma menosprezar a obra, né? Mas nós gostaríamos que vocês comentassem a respeito do potencial que o audiovisual tem, né? E como essa obra inspirou, então, a fazer esse grande filme. Começando pelo Edmundo. Então, o Girão falou, nós estamos com um sonho, né? O audiovisual começou no alto, a gente não pode deixar isso cair. Aí a gente teve esse ano, Chico, teremos esse ano Nosso Lar, nós temos A Vida Continua, As Mães de Chico, e 2011, 2012, 2013 teremos o quê? Nós precisamos utilizar as obras espíritas, mas nós precisamos alimentar e sedimentar o nosso trabalho do movimento espírita com o audiovisual. A mostra que nós estamos hoje, a meu ver, representa a nossa realidade e a potencialidade de nossa realidade. Nós vimos aqui com exemplos muito simples, como a mesma obra Nosso Lar pode servir de inspiração para coisas totalmente distintas, com públicos diferentes, com realizações diferentes. Nós não estamos distantes disso. A segunda mostra está reunindo nós, os realizadores, sem orçamento, e o realizador com maior orçamento. Está reunindo nós, de juventude espírita, filmando com uma câmera simples de resultado de uma oficina, com realizadores com a produção internacional. Essa é a nossa realidade. A gente não pode deixar isso separar, a gente não pode deixar isso abrir e não pode perder o movimento espírita, não pode perder aquilo que a gente faz com ideal, mas com a mesma ideia. Senão a gente vai separar isso, aí a gente vai perder em união. Aí seremos cada um uma formiga. Então, uma formiga
uma formiga que carrega muito e uma formiga que carrega pouco. E a ideia é a gente ser o formigueiro, né? Tudo junto. A liberdade que nós conquistamos e que recebemos da espiritualidade permite que a gente tenha esse presente do plano espiritual de fazermos ao mesmo tempo, em período curto, 4 filmes envolvendo o espiritismo. É impossível, em qualquer uma outra filosofia, religiosa ou não, fazer em 2 anos 4 filmes, gente. Só nós que temos a responsabilidade de trazer a arte e divulgar coisas belíssimas, sem proselitismo nenhum. Não sei se vocês me entendem. Olha que responsabilidade. Vamos trabalhar com os projetos de vocês, vamos divulgar os próximos filmes. Nós, na medida do possível, dentro das possibilidades, vamos ajudar vocês, entendeu? É como eu disse, se um filme for bom, mesmo sendo um filme de baixo orçamento, nós vamos fazer a distribuição. O Girão é um homem que tem incentivado isso, eu tenho lá de São Paulo, a gente percebe isso. Lá na Versátil, a gente distribui filme, a maioria são filmes de arte. E A Vida Continua, eu considero um filme de arte. A gente não fez com um orçamento grande, entendeu? A ideia é fazer com que filmes belíssimos, livros belíssimos do Chico ou não, cheguem até a população através do cinema. Uma pergunta aqui do Eduardo. Nosso Lar e A Vida Continua será exibido em quantos países? Já existe essa resposta? Alguma novidade aí? Não. Então, assim que a gente souber, a gente divulga, mas está tudo ainda em negociação. Obviamente, o filme vai ser lançado em vídeo, e em vídeo vai atingir o mundo todo, mas a gente está trabalhando arduamente para fazer o filme chegar em cinema em vários países do mundo, mas isso é uma coisa de cada vez. Primeiro o filme tem que lançar no Brasil mesmo e ver o resultado. A mesma coisa. Primeiro a gente tem que lançar aqui. Depois que lançar aqui, dependendo da repercussão que tem aqui, começa a chamar atenção lá fora. No caso de A Vida Continua, a gente está montando o filme. Acabamos de montar um trailer que vocês viram ontem e um promo para a gente vender a ideia do filme para distribuidores, para exibidores. Nós não tivemos pressa, justamente para respeitar a entrada do Chico, a entrada do Nosso Lar. Depois é que nós vamos começar a divulgar. Quando o Nosso Lar estiver saindo, a ideia era fazer publicidade, trailers, durante a exibição do Nosso Lar. Mas isso praticamente vai ser impossível. Então, é bem provável que a gente estreia até talvez no Natal ou até mesmo na segunda semana, no segundo mês de 2011, não tem data marcada ainda. E no exterior, a IAFA sabe disso, o Jean está sabendo agora, é uma guerra terrível, porque você tem cerca de 3.000 filmes sendo produzidos por ano e a gente vai disputar esse mercado com 3.000 filmes de 200 países. Então lá é mais complicado. Tomara que o Nosso Lar tem tudo para chegar lá e A Vida Continua. A gente já tem planos mais modestos. Então a gente não está imaginando, logicamente sairá em DVD, a gente vai vender no mercado internacional, para ser exibido na TV a cabo, mas no cinema lá fora eu acho difícil, como também o Bezerra de Menezes é difícil, enfim, a guerra lá é terrível. Nós temos... Pois não? Não, é que no mercado internacional, filmes brasileiros especificamente que costumam vender, tem uma característica muito diferente, são filmes muito mais, são filmes ou de favela, ou de tráfico de droga, ou de criança abandonada, e etc e tal. São prostituição infantil, etc e tal. Então a gente tentar bloquear não, a gente tentar romper esse bloqueio é muito difícil, mas
a gente está tentando, né? A gente está fazendo a nossa parte. Nós temos, obrigado, nós temos aqui já inscritos 3 pessoas. Vamos começar pelo Luiz Gonzaga. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar e agradecer o esforço dos 5 aqui presentes. O trabalho e o esforço de vocês motiva a gente a continuar fazendo o nosso pequeno trabalho do lado de cá também. Bom, eu sou integrante do Grupo Arte Nascente, do Grupo de Teatro Zaptia Teatral aqui em Goiânia. E recentemente, ano passado, a gente apresentou uma peça no Teatro Goiânia, que felizmente conseguimos uma divulgação muito boa na mídia local, na televisão, uma propaganda no horário nobre. Mas foi, assim, quase um milagre também, porque por sorte a gente conseguiu um agente infiltrado na mídia, assim, um espírita que estava infiltrado lá, que nos deu uma ajuda muito grande para essa divulgação. Do contrário, temo que a gente não conseguiria tão grandiosa divulgação, senão o boca a boca da comunidade espírita, do universo espírita, como você falou. E na produção como o Nosso Lar, queria saber quais estão sendo esses obstáculos de divulgação. Você está falando até negociações internacionais, para ver se consegue nos cinemas internacionais. Se já é difícil algo espírita no Brasil, eu imagino, como já foi falado, nos outros países, né? Eu queria saber quais são os caminhos que vocês estão tentando, os obstáculos que estão sendo encontrados e o principal, o que vocês estão fazendo para superar esses obstáculos de divulgação. Obrigado. Bom, no Brasil, acho que existem agentes infiltrados nele todo. Em pontos estratégicos. Onde a gente vai, tem um agente infiltrado do bem aí ajudando a abrir porta. Então, no Brasil, o nosso obstáculo, na verdade, são só as 24 horas do dia que terminam. Se a gente, é o esforço. Ninguém descansa há muito tempo e vai continuar sem descansar durante um tempo para fazer a coisa acontecer. Vocês sabem disso. Mas não tem... Eu sinto assim... A dificuldade muito mais no mercado internacional mesmo. O Brasil é muito rico, como o Luciano estava falando. Onde quer que você vá, tem uma casa, em qualquer casa tem um livro do Nosso Lar, de qualquer religião que seja a pessoa. Eu sou judia, de formação judaica, meus pais judeus, meus avós judeus. Na minha casa sempre teve o Nosso Lar, que minha mãe leu e meu avô leu. A gente conhece isso, independente da religião de cada um. A gente, esse sincretismo religioso é muito brasileiro, essa mistura de todas as tendências. Isso é uma coisa que acontece no Brasil. Chega lá fora, quando eu mostro o trailer do Nosso Lar no mercado internacional, as pessoas não entendem. Por mais que eu explique, olha, baseado num livro, o livro é assim assado, é um best-seller, é uma doutrina, as pessoas ou me olham como maluca, ou acham que eu tomei um ácido. Essa pergunta eu já recebi várias vezes. Que ácido você tomou? Né? Enfim, a gente... O que